gentileza. Eclesiastes 11:12 diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra. E caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Verdadeiramente suave é a luz e agradável é aos olhos ver o sol. Mas se o homem viver muitos anos, e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas. E as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa. E aos pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço. E o pó volta à terra, como era, e o espírito volta a Deus, que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria o povo o ensinou e atentou e esquadrinhou e compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações que nos foram dados pelo único pastor. E demais disso, meu filho, atenta. Não há limite para fazer livros, e muito estudar enfado é da carne. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Pai, nós estamos diante da Tua palavra com muito temor. Sabemos que o Senhor fala através das Escrituras e que o Senhor nos expõe. O Senhor sabe de tudo aquilo que somos, conhece a nossa estrutura, conhece os nossos pensamentos e intenções, e a Sua palavra tem essa capacidade de nos transformar, e nós cremos nisso. E nós pedimos ao Senhor que venha gerar essa transformação em nossa vida, através das Sagradas Escrituras. Em nome de Jesus oramos. Amém. Eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de ficar improdutivo. Essa frase foi dita pelo humorista, escritor, dramaturgo, ator e músico. Seu nome? José Eugênio Soares, conhecido como Jô Soares. Ele disse essa frase no programa #Provoca da TV Cultura. Na última sexta-feira, dia 5/8, às 7h30 da manhã, estava ouvindo o jornal Jovem Pan News, e eu recebi a notícia da morte de Jô Soares aos 84 anos. E assistindo a notícia e ouvindo os comentaristas, jornalistas, eu me lembrei de uma apresentação muito engraçada de um quadro chamado Tira o Tubo. Jô Soares fazia uma personagem
que era um general, um militar, muito amigo do presidente João Figueiredo, que estava feliz da vida porque Figueiredo tinha sido presidente, e ele sofre um acidente de carro, acorda 6 anos depois do estado de coma profundo, e ele então começa a perguntar como estava o Brasil. E pergunta sobre o presidente, e então dizem para ele assim, o presidente agora é Sarney. E ele falou assim, eu não conheço esse general. Ele falou, ele é um civil. O Brasil passou do regime militar para democratização e muitas mudanças aconteceram. E ele, um general conservador, entra em desespero e diz assim, tira o tubo, tira o tubo. Essa peça era muito engraçada, não só por conta das questões políticas, mas por todas as mudanças que assustavam ele. E pensando nessa frase dele, no programa #Provoca, eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de ficar improdutivo, eu me lembrei também de um filme de 1989 ou 1990, Sociedade dos Poetas Mortos. Eu nasci em 81, mas eu assisti esse filme muito tempo depois, né? E esse filme tornou conhecido de todos nós uma frase, que inclusive eu coloquei no título, Carpe Diem, que se tornou digna de ser colocada até nas redes sociais de muitas pessoas, e eu já mencionei aqui, já ventilei algumas vezes em outras pregações, sobre as pessoas que querem o carpe diem, querem aproveitar o dia, querem viver o momento. E lembrando desse filme, e pensando no que o Jô Soares disse na sua entrevista, eu pesquisei a respeito dessa frase, que é, na verdade, de um poeta romano chamado Horácio. Essa expressão, aproveitar o dia, que muitos se apegam, porém não sabem, revela uma decadência do Império Romano. O poeta, na época, sabendo da invasão dos bárbaros e que o império se acabaria, ele então incentiva as pessoas a viverem uma vida desregrada, aproveitarem o máximo, realizando os seus desejos, um hedonismo sem limite, uma cultura anti-Deus. Aproveite, viva agora, viva paixões, viva intensamente, usufrua, sinta. Essa frase que tem mobilizado milhares e milhares de pessoas. Quando Jô Soares disse, eu não tenho medo da morte, ele estava olhando a vida pela expectativa do carpe diem, do aproveitar o hoje. Então a morte não me assusta. No entanto, eu lembrei de uma outra expressão que se tornou um dos pilares da reforma protestante, que era o corandeu, ou na face de Deus, ou na presença de Deus. Os reformadores diziam, toda a nossa vida está diante de Deus. Se carpe diem significa viva agora, aproveite o momento, o corandeu significa você está diante de Deus. Uma tem a perspectiva debaixo do sol, agora, nesse momento, como disse Salomão durante todo o seu livro de Eclesiastes. Carpe diem. Viva então o momento. Essa é a perspectiva debaixo do sol. É para aquele que só vê a vida com os olhos humanos e não consegue enxergar nada além disso aqui. Mas o corandeu, para quem enxerga a eternidade. Para quem vê além dessas expectativas que nós temos. Que sabe que a sua vida toda está diante da face de Deus. Essa é a expressão que compete a nós, cristãos. Salomão viveu o carpe diem. Salomão descobriu que a vida debaixo do sol é vaidade, mas ele encontrou sentido nessa vida. Essa vida difícil, quando ele começou a entender o corandeu. E ele então entendeu que existe um propósito para a vida, na perspectiva da eternidade. E aí surge a pergunta, vale a pena viver? Vale a pena? Existir vale a pena? A sua vida vale a pena? Tudo que você viveu até hoje tem valido a pena? Vale a pena continuar? Será que vale a pena a minha vida? Essa é a pergunta levantada por Salomão em todos os seus discursos em Eclesiastes, nessa sua homilia, nessa sua pregação. Ele examinou a vida debaixo do sol, essa perspectiva. E ele disse assim, a vida não vale a pena. Se você acha que a sua vida vai ter sentido porque você vai poder fazer alguma coisa que Deus diz para não fazer, porque você vai curtir, porque você vai ganhar dinheiro, porque você vai ter fama, você está completamente enganado, porque você nunca
terá aquilo que Salomão teve. E Salomão teve tudo: mulheres, luxúria, riqueza, sabedoria, fama, poder, dinheiro, homem rico. E ele disse: não vale a pena. Tudo é vaidade. Ele diz que na vida, e os seus argumentos são diversos, ele fala sobre a monotonia da vida, a vaidade da sabedoria, a futilidade da riqueza. Você tem dinheiro e é fútil, porque você está morrendo com o dinheiro que você tem. O João morreu aos 84 anos, num dos hospitais mais chiques. E a gente que precisa do SUS, meu Deus do céu. O seu dinheiro não vai te salvar. O seu plano médico, os seus investimentos, a sua aposentadoria, a riqueza é fútil. E tem uma coisa, a única certeza é a morte. Você morreu minutos e talvez 1 hora ou 2, se você está aqui desde a escola bíblica, você está morrendo, você está caminhando para o que diz Salomão aqui, porque você veio do pó e ao pó você está voltando. E você não pode fazer absolutamente nada contra isso, você não impede a sua morte. Você está me ouvindo há uns 10 minutos e já morreu 10 minutos da sua vida. E você talvez esteja pensando em tanta coisa boba e sem sentido e não percebeu que está morrendo. Salomão diz assim: a vida passa tão rapidamente e a única certeza que a gente tem é a morte. Mas Salomão é um homem sábio. Ele não olha só o carpe diem, ele olha agora a vida diante de Deus. E ele começa a mudar a sua perspectiva e reavaliar os seus argumentos, e ele considera Deus em cada um destes argumentos. E veja uma diferença. A vida que era monótona, sem sentido e repetitiva, agora é repleta de situações desafiadoras. Ele olha para as dificuldades da vida e ele vê uma verdadeira aventura. Deus nos dando oportunidades, não de reclamar que a minha vida não vale a pena, por que está assim ou assado, mas de dizer: Deus, que oportunidade que o Senhor me dá de viver esse momento da minha vida. Ele percebe que a riqueza não é fútil, mas que ela pode ser desfrutada e utilizada para a glória de Deus. Ter recursos é uma maravilha quando você pode ver o reino de Deus, senão o dinheiro é a sua desgraça. A sabedoria que não consegue responder algumas questões da vida, ele disse isso. Há certos momentos em que a gente mesmo, sendo sábio, e eu investiguei, analisei e busquei a sabedoria, mas eu não consigo responder algumas questões da vida. Ele diz: mas é melhor ser sábio do que ser tolo. Foi a mensagem da semana passada sobre a tolice. E por fim, a morte, que é inevitável, nos motiva a viver o presente. Se eu vou morrer, então eu vou viver esse presente, não o carpe diem, mas viver esse presente na presença de Deus, aproveitando cada oportunidade segundo a vontade de Deus. O carpe diem diz assim: viva o seu coração. O carpe diem diz assim: viva a palavra de Deus, viva a vontade de Deus, viva hoje, mas segundo o que Deus nos ensina. E ele faz isso de uma maneira tão precisa e tão cuidadosa e tão didática, porque agora ele está pronto para a sua conclusão e para a sua aplicação. O capítulo 11 e o 12 é a conclusão de tudo que ele pesquisou, investigou, conheceu, experimentou no laboratório da vida. Salomão diz: agora eu estou pronto para dizer para vocês as palavras de sabedoria. Seja jovem, seja de meia idade, seja um idoso. Vocês vão ouvir agora a conclusão e a aplicação. E ele apresenta em 4 retratos da vida. Nós gostamos de tirar fotografias de momentos especiais. Ontem nós tivemos uma solenidade de ação de graças pela vida do pastor Carlos. 60 anos de idade e 36 anos de ministério pastoral. Nós registramos cada momento. São os retratos da vida, são as nossas memórias. E Salomão agora tira 4 retratos específicos e registra para nós. Primeiro, ele diz assim: a vida é uma aventura, viva pela fé. Capítulo 11, versículo 1 ao 6. A vida é uma dádiva, desfrute-a. Capítulo 11, do 7 até o capítulo 12, versículo 8. A vida é uma escola, aprenda as suas lições. Capítulo 12, do 9 ao 12. E por fim, a vida é um exercício de mordomia. Tema ao Senhor. Capítulo 12, versículo 13 e 14. Nós vamos aprender com Salomão que a vida não precisa ser tediosa, não precisa ser aquela coisa monótona e sem sentido, mas ela pode ser vivida pela fé, cheia de aventuras. Mesmo que as perguntas que você não tem resposta tentem te paralisar, nós não devemos perder a motivação de continuar.
E aqui não é algo motivacional, não é uma ideia de coaching, de treinar as emoções, mas de servir a Deus. De não ficar estagnado, parado. Por quê? Porque essa vida que nós temos hoje, que Deus nos dá a liberdade de tomarmos decisões e a capacidade de fazermos escolhas importantes, por fim, esse Deus que nos dá a vida pedirá contas dela. A vida não é sua. Eu sei que tem gente que gosta de falar assim, a vida é minha, meu pai e minha mãe não mandam em mim, ninguém tem que se meter na minha vida, gosta de viver sem prestar conta do que está fazendo, se isola, não fala com ninguém, não gosta de vir na igreja para não compartilhar a sua vida. Você não é dono do seu nariz, Deus é dono dele. E Ele te pedirá contas se você fez o que é certo. Muito bem, entra no gozo do teu Senhor, se fizestes aquilo que é errado. É inferno, é isso que diz as Escrituras e não há meio termo. E não há uma conformação, uma ideia de sabotagem mental, uma ideia de que, não, Deus sabe que nós somos dignos do inferno se nós não obedecemos a Ele. Eu sei que hoje há muita mensagem de pessoas querendo amenizar os efeitos das Escrituras, e as pessoas vão vivendo errado e acham que a paciência de Deus é sua tolerância aos seus pecados. Na verdade, talvez esteja aí o juízo de Deus sobre nós. Quando Deus não nos desperta para a gente mudar de vida, corre-se o risco de que Ele já tenha nos abandonado aos nossos próprios prazeres e paixões. Então vamos seguir o que Salomão está dizendo, irmãos. A vida é uma aventura, viva pela fé. Isso está no capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 6. A vida. Quando eu era menino, eu ia no circo e eu ficava me imaginando no lugar dos artistas. Corda bamba, dando os mortais, fazendo malabares. Tem aquele globo da morte com as motos, e eu ficava encantado com aquilo. Quantos meninos não faziam isso? Quantos homens aqui, quando eram meninos, não gostavam de andar em cima do muro? A mãe ficava doida, Desce desse muro, menino. Subia na casa, pegava bombril, acendia o bombril na fogueira e saía rodando atrás dos coleguinhas. Quem nunca fez isso? Para queimar o couro cabeludo. Pegava uma vara, pedaço de plástico, colocava na fogueira, derretia e saía pingando, até conseguir pingar no pé de alguém. Umas brincadeiras doidas assim. Assistia filme de artes marciais, já saía dando voador em todo mundo. Achava que era o personagem do filme. Quantos homens aqui, quando eram rapazes, meninão, não fizeram o tchaco de cano de PVC, e lá escondidinho ficava achando que era o Bruce Lee. Pegava o rádio cassete com aquelas fitas e gravava para ver se o timbre era bonito para ser cantor um dia, e depois desistia rápido e regravava de novo. Amarrava a fita na cabeça para ficar igual o Rambo. Aí também já é demais, Muitas meninas também sonharam com outras coisas, queriam ser Miss Brasil. Algumas, como a Patrícia, quando era pequenininha, carregava o bebezão da estrela nos braços para todo mundo ver o filho. As meninas tinham um sonho de ir para a Disney, de casarem bem, ficarem ricas. Algumas queriam ser paquitas da Xuxa. Incrível isso. Tinham umas amigas que davam até os nomes das paquitas. Achava que a vida ia ser uma aventura. Outras queriam ser jogadoras de vôlei profissional. São sonhos de infância. Salomão diz assim, olha, você pode envelhecer, mas continue sonhando. Continue pensando na possibilidade de que algumas coisas boas podem acontecer e tenha a sua vida como uma aventura, vivendo pela fé e esperando o inesperado. Situações inadministráveis. Sabe como Salomão faz isso? Salomão faz isso apresentando 2 momentos diferentes. Na verdade, 2 analogias. O primeiro, ele fala do comerciante. Veja, o verso 1 e o verso 2. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Essa é uma oração. E essa oração poderia ser dita da seguinte forma: envia os teus cereais nos navios. Ele era um investidor. Salomão era um homem de negócios internacionais. Era um homem que sabia do mercado. E ele sabia do risco de mandar os seus cereais para outros países. Ele sabia que se ele colocasse tudo em um único navio, poderia acontecer desse navio bater no Recife, ou se deparar com uma tempestade, ele poderia ser atacado por piratas, e de repente ele poderia perder todo o seu investimento.
nas suas transações comerciais, ele começa a pensar e a calcular, e ele sabe que todo comerciante precisa de muita paciência e bom planejamento para ter retorno do seu investimento. Sabe o que ele faz? Ele diz assim, verso 2, reparte com 7 e ainda até com 8. Ele não poderia ficar temeroso esperando as condições melhorarem. Quem trabalha por conta sabe disso. Não pode ficar esperando, talvez, se um dia melhorar, se a economia melhorar, se as coisas melhorarem. Você precisa cuidar. E ser um investidor, irmãos, exige um alto grau de risco. Por isso, Salomão diz assim, nunca invista tudo em um único negócio. Ele diz assim, reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. E essa expressão aqui, porque não sabes, é a chave desse versículo. Nós não sabemos o que vai acontecer. Você não sabe o que o futuro lhe reserva. Você não sabe. E ao mesmo tempo em que você não sabe, você não pode ficar amedrontado e paralisado, dizendo, não, eu não posso fazer nada. Repartir com 7 e até com 8, aqui significa colocar em navios. Aí ele sabia que boa parte das embarcações chegaria no destino, ele teria o retorno do seu investimento. É assim a vida. E ele usa o exemplo do comerciante. Mas agora ele usa o exemplo do agricultor, verso 3 ao 6. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra. Dizem que os agricultores são fundadores de civilizações. São essas pessoas que cultivam a terra, que garantem a segurança alimentar do mundo. Nós estamos vivendo um tempo assim, difícil. Vejam que na Ucrânia, recentemente, foi liberado lá os navios que estavam com grãos. Por quê? Porque começaram a temer a insegurança alimentar do mundo. O agronegócio é o que tem empurrado o Brasil para frente economicamente e outros países do mundo. Tem sido exatamente no agronegócio o palco de muitas disputas, inclusive políticas, não só econômicas. Nós sabemos da importância da alimentação e o agricultor entende isso. As commodities, como a soja, valorizam e muito. Portanto, ele usa esse exemplo aqui e diz que se esse agricultor ficar olhando as nuvens, se ele ficar esperando as coisas, ele não consegue agir. Ainda no verso 3, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Se vier uma tempestade e essa árvore cair, ela vai ficar lá até ela apodrecer. As nuvens aqui significam um momento presente, em contraste com as árvores que representam o passado. Passou. Às vezes a gente fica um pouco nostálgico e fica lamentando e reclamando algumas situações que passaram, mas existem coisas que já não podem mais ser mudadas. Portanto, aproveite o momento diante de Deus. Aprenda com as lições da vida, aprenda com as oportunidades que Deus te dá, mas não fique de braços cruzados, esperando circunstâncias ideais. Faça o que é certo. Tem coisa errada na sua vida, você sabe que tem coisa errada, por que você não muda? Pastor, eu sei o que eu estou fazendo de errado, então por que não muda? Então você não ama Deus? Então você não crê no Evangelho, você não quer Cristo, então o que você está fazendo aqui? Senhor, eu preciso entender qual é o seu propósito para a minha vida, qual é a sua vontade. Eu venho na igreja para tomar a ceia, há um comprometimento meu, público. Não é possível que eu esteja fazendo isso de aparência, para que as pessoas olhem e pensem assim, ele é crente. Porque senão você vai perder tempo. Como disse Paulo, se a nossa esperança neste mundo, se nossa esperança em Cristo se limita apenas a esse mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então os ímpios é que estão certos, porque estão lá nas orgias sexuais, estão bebendo, estão matando, roubando e aproveitando, porque afinal de contas a vida é só isso mesmo. Está certo o político que rouba? A vida é só isso. Então a vida é dos espertos. Mas não. Para nós que cremos no coram Deus, para nós que sabemos que estamos diante de Deus,
nós sabemos que um dia prestaremos conta a Ele. Ainda no verso 4, quem observa o vento nunca semeará. O agricultor acorda cedo, ele lança a semente, ele aguarda até a noite, e é exatamente o que nós temos que fazer todos os dias, levantar cedo, planejar a vida, correr atrás. Sabemos que Deus está cuidando de tudo. Eu lembro de um pastor contando um testemunho, quando ele jovem, estava desempregado e não conseguia arrumar emprego de jeito nenhum. Um dia a mãe dele disse assim: filho, sai e entrega currículo em tudo que é empresa que você encontrar. E ele levou um monte de currículo e saiu entregando. E ele voltou e ninguém chamava. E no outro dia a mãe dele falou: faz de novo. E ele fazia. Um dia ele falou assim: mãe, eu não vou fazer mais. Ninguém me chama. Ela falou assim: é melhor você andar à toa do que você viver à toa. Nós estamos vendo uma geração de braços cruzados. Jovens preguiçosos, indolentes, que dormem até meio-dia. Aos 11 anos de idade, meu pai e minha mãe disseram: levanta, vai vender coxinha. Há pai e mãe que não pedem para os filhos ajudar na limpeza de casa. Joana sabe o perrengue que ela passa para lavar o banheiro, tem os dias certos da semana. Tem que limpar o banheiro. Tem compromissos. Não é fácil, a nossa natureza não aceita isso. Mas nós precisamos levantar cedo, nós precisamos planejar a vida, como um agricultor que lança a semente, confiando que Deus vai lhe dar a colheita. Se você não fizer, meu amigo, não espere por dias melhores. O comerciante, o agricultor, ele lança os seus investimentos na esperança de que terá dividendos. Plantamos e investimos hoje para colhermos amanhã. Assim é a vida. Salomão também diz que a vida é uma dádiva. Desfrute a vida. Veja, do versículo 7 em diante. Salomão vai nos ensinar a aceitar a vida, a aproveitar e a desfrutar de tudo o que Deus compartilha conosco. Deus nos dá tantas coisas boas. E Salomão diz assim: então, seja primeiro alegre. Deus tem te dado coisas boas, pare de ficar reclamando de cara fechada, murmurando o tempo todo. Isso é uma coisa insuportável e inadmissível na vida de um crente. Reclama da comida, reclama da família, reclama do dinheiro, reclama do governo, reclama da saúde. Só tem reclamação. Que crente é esse? Que vida é essa? Nós precisamos viver alegres. Veja o versículo 7, verdadeiramente suave é a luz e agradável é aos olhos ver o sol. Que alegria esperar um novo dia e poder receber ele como uma dádiva de Deus. Saber que de manhã você levanta da sua cama, quando eu acordo, está escuro, aí eu vou lá no escritório, eu abro a persiana de plástico e deixo naquela posição que quando a luz, a centelha do sol brilhar no escritório é a coisa mais gostosa. Uma xícara de café, a Bíblia aberta. E está tudo escuro e de repente o sol começa a brilhar no vão da janela. E aí Salomão diz assim: verdadeiramente suave é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Como é gostoso o sol. Um dia nublado é terrível. Período de escuridão, período em que está tudo o céu fechado. Quinta-feira da semana retrasada, nós fomos para Águas de São Pedro. O pastor Alexandre e a família vinham para Campinas. Tinha uma promoção, parque aquático, ele não conhecia. E ficávamos com as pessoas 4 dias em casa. Eu falei: Beatriz, precisa fazer alguma coisa. E tinha um valor promocional, era 3 vezes mais baixo o valor. E eu não entendi por quê. Eu desconfiei que se estivesse frio. Falei: acho que ninguém vai, está baratinho assim. R$30 para entrar. Aí digitei meteorologia, os próximos 10 dias. Sol. Falei: comprei. Fiz o Pix. E fiquei todo dia esperando o sol. E de manhã o sol brilhando, e eu ficava, e a Joana e a Patrícia, tomara que esteja assim, né? Sim. Ai, que sol gostoso. Nossa, não podia ser hoje? Sim. Terça-feira, o sol mais maneiro. Assim ainda dá, né? Se tiver assim, ótimo. Meteorologia. Alguém disse assim para mim: é previsão e não precisão. Acho que foi o Johnny. Não foi? Desculpa. Eu não sei com quem eu estava conversando, falando assim: pastor, é previsão e não precisão. Eu falei: não, mas vai dar certo. Quarta-feira, um pouquinho frio. E aí a gente já começa: acho que vai dar.
Quinta-feira, eles chegam e o tempo começa a mudar. Sexta-feira, logo de manhã, saímos. Campinas, um vento. Ainda tinha sol, mas estava frio. Chegamos em Piracicaba, olhamos para as árvores, tudo paradinho. Eu falei assim, aqui não está ventando, que coisa boa. Quando chegou no parque, misericórdia. 1h30 para chegar, 1 hora de parque, 1h30 para voltar. As crianças entravam na água e ficavam assim. Falei assim, meu irmão, é melhor a gente voltar antes que dê uma pneumonia e o molho vai ficar mais caro do que o peixe. Como é suave ver o sol. Às vezes a nossa vida é assim, como o dia ensolarado. Você canta, você se alegra e você está o tempo todo feliz e você está contando as bênçãos. Mas e os períodos de escuridão? Como diziam os puritanos, a escuridão da alma. Quando está tudo nublado, quando o tempo está fechado e você prevê uma tempestade na sua vida. Então, aproveite agora, aproveite esse momento. Ainda no verso 8, olha o que ele diz. Também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Ai meu Deus, Salomão está dizendo, vocês vão sofrer. Você pode fazer o que você quiser, mas os dias estão sujeitos a serem nublados, cinzas, escuros. O inverno da vida é uma realidade. É uma realidade. Mas você nunca vai perder a alegria da salvação. Você pode perder a alegria momentânea, por conta das circunstâncias. Ninguém fica sorrindo com o diagnóstico de um câncer, por exemplo. Ninguém pega um diagnóstico e sai pulando de alegria. Mas você ainda tem a alegria da salvação. Porque você sabe, ainda que eu morra, eu sou salvo em Cristo Jesus. A alegria da salvação supera a tristeza de uma demissão, quando você é chamado no RH da empresa e diz assim, ó, você está sendo dispensado. Ou de uma família que se fragmenta, que se rompe, e aquela dor e aquele sofrimento. E aí Salomão começa a pensar na vida na mais tenra idade. Olha que sabedoria, verso 9. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Ah, irmãos, a juventude é a primavera da vida. Você pode dormir 1, 2 horas da manhã, levanta às 5, tem disposição, come o que for, come lanche, toma refrigerante, não tem dor de estômago, dorme bem. Deita a cabeça no travesseiro, cheio de problema para resolver e não está nem aí, a vida é uma maravilha. Você olha no espelho, você é bonito, tem saúde, não tem doença, a barriga ainda não cresceu, os cabelos ainda não caíram, a pele ainda não ficou flácida, não tem ruga. Não é assim? É aquela alegria e é a juventude, as mulheres se maqueiam e compram a roupa da moda e os homens fazem academia e cuidam do cabelo e cuidam da barba. Que coisa boa. A gente olha as fotos de 10, 15 anos atrás e fala, meu Deus, como eu era bonito, o que aconteceu comigo? Salomão mostra que cada etapa da vida é relevante e que ela deve ser vivida com felicidade, com alegria. Ele não está dizendo que a fase adulta e que a velhice não tem contentamento, não é isso. Ele está dizendo que essa é a melhor fase, está no auge do seu vigor. Agora ele está dizendo assim, olha, quanto mais cedo você aprender a viver de maneira correta, menos problemas vocês terão no futuro. As escolhas que você, jovem, está fazendo hoje é o que vai repercutir daqui a alguns anos. Pode escrever que eu assino embaixo e você me procura. Eu não tenho dúvidas. Porque as escolhas que eu fiz refletem na minha vida, assim como os irmãos mais velhos também. Salomão está dizendo, os jovens que cuidam da mente, que cuidam do corpo, evitando pecados destrutivos. Existem jovens que perdem a vida, perdem a saúde, porque ficam em balada, porque usam drogas, porque ficam viciados em energéticos, porque fumam, ou porque têm relações sexuais, uma vida promíscua, tem doenças e a vida atribulada e crises emocionais e tantas outras coisas. Salomão está dizendo, viva bem, tenha bons hábitos, pratique a santidade, você terá muito mais chances de ser feliz. Se fazendo o que é certo já não é fácil, se você está fazendo coisa errada, pode ter certeza que a sua vida vai ser infelicidade. Nada começa bem quando começa mal, nada termina bem quando começa mal. A sua mocidade hoje vai revelar o seu futuro. Eu olho para os jovens hoje e eu consigo ver o futuro. Se você não busca a santidade hoje, você não vai buscá-la amanhã. Os jovens que não querem santidade hoje, só estão esperando o momento para desviar definitivamente da presença de Deus.
Não há outro caminho. É por isso que nós, pais, investimos, pegamos no pé e brigamos e forçamos, porque sabemos dos nossos filhos, sabemos de sua natureza caída. Já imaginou se nós abrirmos mão? Tá bom, é isso que você quer? Tem pai e mãe que faz, é isso que você quer? Então vai. Pronto, você entregou o seu filho para ser destruído. Agora, segundo, remova as coisas erradas. Se a vida é uma dádiva, então tire da sua vida aquilo que é errado. Veja o versículo 10. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Sabe essa fase boa dos adolescentes, dos jovens? Vai passar, eu também já fui assim, todos nós já fomos. Amanhã serão vocês que vão ver os outros mais jovens fazendo coisas que vocês talvez hoje não reprovem. Esse termo traduzido para ira, afasta pois a ira, é a ideia do desgosto, da dor interior, da ansiedade, da aflição. Tem jovem que vive se destruindo porque quer ser igual ao artista, porque quer ter uma vida assim, porque ficam se projetando naquilo que é errado. E aí acabam praticando pecados que destroem sua paz interior, destroem o corpo e provavelmente os levarão ao juízo. Charles Spurgeon disse assim: os pecados da juventude lançam os alicerces para as aflições da velhice. Aos 14 anos, o Senhor me chamou. Ninguém da minha família era crente. Eu nunca deixei de conviver com a comunidade. Eu participava dos retiros, eu participava da escola bíblica, eu participei de todos os ministérios da igreja, menos o ministério de mulheres. E eu tive uma vida completamente dedicada. O meu irmão mais novo, aos 14 anos, foi fumar maconha. Muito descolado. Que vida diferente. Que curtição. Nóia. A roupa de nóia, a cultura da ostentação, o funk, o sexo sem compromisso, o desejo da carne e uma vida destruída aos 29 anos. Com esquizofrenia, 11 internações, uma capacidade cognitiva completamente restrita, uma intervenção na certidão de nascimento, um impossibilitado para ter uma família e a maior preocupação do meu pai aos 80 anos. 2 homens, com a mesma idade, aos 14 anos, seguindo caminhos diferentes. Eu não vivi isso. Eu não sei o que é cheirar cocaína, não sei o efeito do crack, não sei o que é ficar bêbado, não sei o que é conhecer mulheres e ter relações sexuais, mas eu tenho uma vida realizada e a certeza de salvação. Ele viveu tanta coisa e não tem nada. E ainda há pessoas no convívio da comunidade que olham para os de fora. Os ímpios estão condenados. Nós lemos Efésios 2, são filhos da ira. Não há futuro e esperança para eles. Aqueles que servem a Deus é que vão gozar dessa alegria na velhice. Salomão diz assim: lembra do seu Criador, a vida é uma dádiva, lembre-se que Deus é o seu Criador, verso 1 do capítulo 12. E a ideia de lembrar aqui não é ficar pensando, eu sei que Deus me criou, não sou evolucionista, eu sou criacionista. Não, ele está dizendo, preste atenção, considere com a intenção de obedecer. Tem gente que vem na igreja, ouve a palavra, mas ele não obedece. Isso não é ter consideração correta. Aliás, Deus não quer que você tenha consideração por Ele. Deus quer que você obedeça a Ele. Eu posso ter consideração por quem eu quiser, mas por Deus não. Eu tenho que obedecer a Deus. Lembra-te do teu Criador. Ouvir a palavra na juventude, ou já no início da fase adulta, e ficar fingindo que está obedecendo. Há algumas pessoas que acham que Deus é tolo. Estou enganando a Deus. Estou tomando ceia e estou vivendo em fornicação. Estou tomando ceia, mas estou fazendo um monte de coisa errada. Deus não está me impedindo de tomar ceia, pastor não sabe, a igreja não sabe, ou se sabe também não liga. Na verdade, você está fazendo a si mesmo de tolo. Todas as pessoas que não consideram são tolas, pois um dia serão levadas ao tribunal. Você já imaginou, irmãos? Diante de Deus, o que é que nós vamos falar para o Senhor? Pior do que o descrente, que ele pode chegar diante de Deus, estou
conjecturando, isso não vai acontecer, porque não haverá defesa nesse sentido. Ele poderia até dizer assim, mas eu não sabia da igreja, eu não ia na igreja. Pior é aquele que vai. Ainda vai falar, não, eu tomava ceia, eu ia na igreja, eu era parte da comunidade, olha aqui minha carteirinha da IPRC. É como se Deus olhasse e falasse, e mesmo assim? Achou que eu não estava vendo? Achou que eu não tinha consideração por minha santidade? Achou que eu permitiria isso? Por quê? Salomão diz assim aos jovens, antes que venham os maus dias. Os dias maus vão chegar. Isso aqui é uma certeza. Os dias ruins vão chegar, os dias difíceis vão chegar, os anos difíceis vão chegar na sua vida, antes que cheguem os anos dos quais você vai dizer, eu não tenho felicidade nessa minha idade, eu não tenho contentamento nesse momento da minha vida. E eu conheço muitos homens, mulheres, da fase adulta, já indo para a velhice, e diz assim, eu não sou uma pessoa feliz, a minha vida é uma desgraça, porque eu não fiz o que era certo, olha agora como está a minha vida. É filho com vários relacionamentos, não consegue estruturar uma família. É problema de saúde porque viveu de maneira desregrada. É uma vida que está sempre na pindaíba porque gastou tudo que tinha atrás dos prazeres e luxúria, nunca planejou nada, não tem capacidade de ter um bom salário porque nunca estudou, nunca teve intenção, pegou a melhor fase da vida, do intelecto, da energia, porque a fase da erotização da criança, que é o que estão fazendo com as nossas crianças, é a melhor fase de aprendizado. 11 anos, 10 anos, 9 anos, os hormônios estão no alto, as glândulas estão trabalhando. É o momento da criança aprender idioma, aprender teologia, aprender música, aprender sobre a vida, aprender história, a construir uma identidade. O pai e a mãe pegam e falam assim, assiste Anitta, assiste Pablo Vittar, segue Felipe Neto. Você está acabando com o futuro do seu filho, pelo amor de Deus. Você está dizendo para o seu filho, você vai ser alguém infeliz. Você nunca vai superar na vida. Eu estou te projetando para essa vida de destruição. Não faça isso. Pegue seu filho, ore com ele, ensina a Bíblia. Vamos para a escola bíblica. Não, não. Vamos! Quem manda em casa sou eu. Cadê os homens? Está assistindo futebol. Fica atrás do Corinthians, fica atrás do Palmeiras, fica atrás do São Paulo. Os caras estão podres de rico e a sua vida vai para o água abaixo, a sua família é destruída, porque tem homem que só vive no mundo do esporte, ou quando não, vive no mundo do trabalho, ou quando não, vive no mundo dos amigos. Acorda! Pelo amor de Deus, a sua vida está indo embora. Sua família, a herança do Senhor, os seus filhos. Senão você vai ficar velho, pobre, sem dinheiro, doente e com um filho dizendo, morre logo, velho. Tem muita gente assim, que diz assim, nossa, meu pai e minha mãe não morrem logo, nossa, que trabalho, nossa, aquele velho. E de gente que cresceu na igreja. Eu contei na escola bíblica que eu fui assaltado quando trabalhava na farmácia. O rapaz chamava Samuel, de família de crente. De escola bíblica dominical, virou bandido. Bandido, gente. Não é demais uma coisa dessa? O pai e a mãe estão na igreja, está vendo o filho ou a filha caminhando para o banditismo, caminhando para a vida imoral, e diz assim, ai, mas vou fazer o quê? Faça o seu papel. Vai ficar bravo comigo? Que fique. É melhor um filho de cara virada, mas sabendo que você fez o que é certo, do que um filho que depois, não dá trabalho hoje, mas vai te dar lá na frente. E aos jovens, tenha certeza disso. Ou vocês decidem servir a Deus, ou não há felicidade sem Cristo Jesus. Aos mais velhos, se não fizeram o que é certo até hoje, façam pelo pouco de tempo de vida que lhe resta. Eu quero ser um velho bem atuante. Eu não vou atrapalhar a igreja quando tiver outro pastor, aqui ou em outro lugar onde Deus me levar. Mas eu quero estar sempre junto, e eu peço a Deus que me dê graça para isso. E eu quero ser feliz. Eu quero ser aquele tipo de velhinho que nem um pastor Altair Mateus, se ele assistir esse vídeo, ele vai ligar para mim e vai tirar sarro. Que gostoso você sentar com um pastor tão amável, inteligente, com uma experiência de vida, com uma família maravilhosa. Você fica 2, 3 dias na casa de alguém assim, você fala, meu Deus, eu cheguei faz pouco tempo. Isso é bom, isso é gostoso. Antes que venham os dias em que você vai dizer, não tenho neles contentamento.
Damos gargalhadas hoje, brincamos, fazemos ironia, tiramos sarro das coisas, mas quando a escuridão da alma vier, as lágrimas descerão. Quando vier um momento difícil da nossa vida, tem muita gente que vive de maneira indolente, não frequenta a igreja, não participa da vida da igreja, aí quando cai doente, faz promessa, faz campanha, eu acho isso um absurdo. É igual aquela pessoa que nunca contribui. Se Deus me der um emprego melhor, ou se me der um salário melhor, eu vou contribuir. Mentira, para com isso. Isso é um princípio. Aí quer fazer corrente de oração. Há pessoas que estão vendo e ficam prometendo coisas que serão participativos, que vai amar e que vai se envolver quando passam por necessidades, são assim. Mas quando as coisas melhoram, viram as costas para a igreja e para a realidade da comunidade, vão atrás dos seus próprios desejos e satisfazer o seu próprio ventre. Eu conheci muita gente. Recentemente passei uma experiência tão ruim com uma família que era da nossa igreja, que precisou de nós, a igreja se mobilizou, todo mundo se mobilizou e nós ajudamos em todos os sentidos, no sentido da saúde, no sentido da alimentação, no sentido da casa, no sentido dos recursos necessários, e nós apresentamos e abraçamos e tomamos um balão, um balde de água fria e depois fugiram. Que mentalidade das pessoas! Há pessoas que pensam que podem ficar explorando os outros. Os assistidores de culto, os crentes de aparência, testemunho irrelevante, vida insignificante. Há muita gente assim, desperdiçam sua força, sua inteligência com as coisas que deseja o coração. Não fazem, não fazem. Muito jovem que aprende tudo, videogame, computador, guarda nome de todos os jogadores do seu time, mas não sabe o nome de um apóstolo. Não conhece o nome dos livros da Bíblia, não decorou o credo apostólico, não estuda as confissões de fé, mas tem capacidade, o que não tem é vontade. Não tem vontade. E a criatividade de Salomão vai tão longe, e ele começa a imaginar uma casa. Pense nisso, imagina uma casa velha, e essa casa começa a ser demolida, e essa casa vai se deteriorando, e vai, até que ela vira um monte de entulho. E pó. Essa é a literatura sapiencial. E ele vai dizer que a nossa vida é como uma casa velha. Veja o verso 3. No dia em que tremerem os guardas da porta. Isso aqui ele está falando sobre a força dos braços e das mãos. Haverá um momento em que você vai perder as forças. A irmã Francisca está ali, ela sabe disso. Nas visitas, pastor, eu não sinto força nas minhas mãos. E se curvarem os homens fortes, nossas pernas, joelhos, os ombros ficarão curvados e vão enfraquecer. Irmão Otaviano, que pegou Covid, na casa dele tem uma rampinha para subir até o portão. Meu Deus, como ele demorou para subir aquela rampinha. Fraqueza nas pernas. E cessarem os moedores, por já serem poucos, a gente vai perder os dentes. Vamos ficar banguelos. A gente não vai conseguir mais morder com força. Eu sou baiano, não vou poder mais quebrar uma rapadura no dente. Vou ter que fazer igual meu pai, pôr a faca e bater em cima. Ai. Vou ficar chupando um pedacinho de rapadura. Perde a força nos dentes. E se escurecerem os que olham pelas janelas, a visão começa a se deteriorar. Não enxergamos direito, é miopia, catarata, glaucoma, astigmatismo. A irmã Vera fez cirurgia, nós fomos visitá-la. E ela falou, nossa, pastor, está muito difícil. Perdemos a visão. As duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura. Ficamos como surdos. Por quê? Porque a porta da rua fecha. Ou seja, o idoso para de falar. Sabe por quê? Primeiro porque ele para de escutar. Como que você vai participar de um debate se você não entende o assunto? Você perde a audição, aí você fica assim, inseguro. Falei, se eu falar alguma coisa, mas eu não falei isso. Então o idoso começa a perder a audição, se ele não usar um aparelho, ele começa a se retrair. E outro é por causa dos dentes. Eu fui fazer uma cópia da chave para o diácono Douglas, estava lá no chaveiro, e do lado tem um boteco, um barzinho, e tinha lá um senhorzinho conversando com um rapaz mais jovem, e o rapaz contava a história, e o senhorzinho... E eu percebi que quando ele foi sorrir, ele pôs a mão assim. Quando ele tirou, tinha acho que um dente só na frente. A pessoa para de falar porque tem vergonha das pessoas olharem e falar, você não tem dente. Então, Salomão sabe do que ele está dizendo.
E se levantar a voz das aves e todas as vozes do canto se baixarem, eles acordam cedo, bem de madrugada, com o canto dos pássaros, mas já acordam desejosos de poder dormir mais um pouco. Eles dizem assim: como eu queria poder dormir mais, mas eu não consigo, dói a coluna, dói a cabeça, dói o braço, formiga as pernas. Idoso sofre. Jovem não, a gente dorme numa posição, acorda na outra. Eu acordo com o cabelo todo arrepiado. Eu falei para a Patrícia que eu quero filmar uma noite de sono, porque eu não sei o que acontece comigo. É impossível isso. O travesseiro todo, eu falei: Patrícia, acho que eu brigo à noite. Eu nunca te bati, não? Ela falou: não. Mas quando você vai envelhecendo, você começa a acordar toda hora, e acorda muito cedo e não consegue dormir mais. 5, como também quando temerem o que está no alto, a nossa voz começa a tremer e a enfraquecer, vamos perdendo o timbre. Você já imaginou o presbítero William, aos 80 anos, cantando a música Teu Povo? Na hora dele gritar, justiça e paz se encontram, a dentadura vai voar no primeiro banco. Eu tenho que mandar o conselho assim: tira esse presbítero do louvor. Perde o timbre, perde a força. Ainda no 5, e se houver espantos no caminho, ou houver espantos no caminho, é o medo de ficar sozinho. O idoso tem medo. Ele tem medo de cair ao andar na rua. Olha o que aconteceu com o nosso irmão Leonel. Caiu, bateu a cabeça. Nós fomos visitar a irmã Josina e ela disse assim: pastor, eu só ando dentro do apartamento. Para fora, com muito cuidado, meu filho tem que levar, por isso que eu não consigo ir na igreja. 95 anos. Ela falou: eu ando me escorando nos móveis e no banheiro, quando eu vou tomar banho, eu ainda consigo tomar banho sozinha, mas eu tenho que deixar a porta destrancada, porque se ele passa e pergunta: mãe, está tudo bem? Se eu não responder, aí ele entra porque sabe que aconteceu alguma coisa. O vô Manuel faleceu porque caiu no banheiro, bateu a cabeça. Quantas pessoas sofrem? Verso 5, e florescer a amendoeira, se ainda restar cabelos, eles ficarão brancos como as flores de amendoeira. Nós temos quantos irmãos aqui com os cabelos de amendoeira? Que denunciam o tempo de vida, as experiências da vida. Verso 5, e o gafanhoto for um peso. Nós vamos andar que nem um gafanhoto, todo desajeitado, cansado, escorando nas coisas. É na bengala, é no andador, é no suporte do banheiro, é um suporte na porta, porque vai ficando difícil mesmo. E perecer o apetite. Aqui são os dois. Os jovens não querem compromisso com Deus porque têm um altíssimo apetite sexual. É por isso que a sociedade é tão erotizada. Eles querem aproveitar a vida. Mas o idoso, ele perde. Os idosos não se ofendam com isso. Mas aqui é natural. É natural. Os homens vão envelhecendo. O que não é comum você encontrar um rapaz de 20 anos, a não ser que ele tenha um problema patológico muito grave, 20 e poucos anos e casado, e ele falar que está usando Viagra. Mas é natural que os mais idosos, por conta do diabetes, hipertensão, outros problemas mais, eles comecem a ter esse tipo de necessidade. Salomão está dizendo: o apetite se vai, não só esse apetite, mas o apetite por alimentos também. Não come mais. O idoso não fica assim: vamos comer uma pizza? Vamos sair do culto, vamos comer um cachorro quente ali na esquina, eu quero um x-tudo. Você não vai ver um senhor de 75 anos com um lanche daquele tamanho que a molecada de 15 come, tomando uma garrafa de Coca-Cola. Se ele fizer isso num dia, no outro é o culto fúnebre. E ele sabe que não consegue, ainda no verso 5, porque o homem se vai à sua eterna casa e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Ele sabe que ele está deixando essa existência indo para o lar eterno. Tudo isso que eu estou falando, hoje eu sinto algumas coisas. Por exemplo, eu tenho dor na coluna, que eu não tinha. A dor na coluna é um sinal de que eu estou indo para o lar eterno. Os cabelos brancos estão dizendo para mim: Luiz, os dias estão passando para você. Os fios de barba branco estão dizendo: Luiz, você está envelhecendo. O cansaço, a impaciência, a irritação. Eu participei de um culto e eu fiquei na frente de uma caixa desse tamanho. Eu fui para outra dimensão. Eu não sabia nem onde eu estava mais. Eu olhava para os irmãos
E estava tudo assim não sei o que era aquilo, eu não consigo explicar. Eu estava meio flutuando. Eu ouvia as pessoas chamando, Luiz, 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 Luiz. Eu saí do culto, eles diziam assim, graça e paz, e paz, e paz, e paz. Eu falei, meu Deus, os jovens não têm isso. E você começa e fica irritado, às vezes, com determinadas coisas, e você perde a paciência muito fácil. Os idosos são assim. Porque irrita mesmo, irmãos, o cansaço físico. E Salomão, então, usa uma outra analogia. Vejam, meus irmãos, ele é um homem rico e ele tem um lustre na sua casa. Nós fomos no shopping Dom Pedro, fui levar o pastor e a família para conhecer. E tem uma loja de lustres, assim, tem um lustre que é um absurdo, né? É coisa de rico. E é muito grande. E eu fico imaginando, Salomão está dizendo a respeito daquele rico que tem um lustre pendurado bem na sua sala de estar. Aqui é uma lamparina chique de ouro, pendurada por um fio, por uma linha de prata. Que ao mesmo tempo que é chique, valiosa, é frágil e se rompe. A linha de prata, ela cai e quebra. O copo foi embora e perdeu-se a luz. Ele compara a vida a esse copo de ouro, que é sustentado por um fio de prata. A vida tão valiosa, mas ao mesmo tempo tão frágil. Tão frágil. Aí ele usa uma outra imagem no verso 6. E se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço. Ele descreve uma roda que era usada para puxar um jarro de água, para que as pessoas pudessem beber. Um dia, essa roda, ela se quebra e o jarro se despedaça. E aí, chegou o fim do poço. A fonte de água aqui é a imagem da vida. Essa ideia dos mecanismos, como a roda, como a lamparina de ouro, são os mecanismos da nossa própria existência, o seu coração. O seu coração é um mecanismo que está ali bombeando o sangue. Você está aí me ouvindo, se sentindo bem, porque o sangue está circulando nas suas veias. Mas o dia que seu coração parar, acabou. Eu não sei se você já teve uma experiência de bradicardia. Taquicardia é comum. Um dia eu sofri com um bradicardia. Tum, 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 tum. Aí eu falei, ué, meu coração parou? E eu coloquei a mão e falei, meu coração parou. E começou a me dar um mal-estar e a pressão começou. E eu, meu Deus, o meu coração parou. Aí batia no peito, aí o coração. Tum, 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 tum. Aí eu falei, Patrícia, o meu coração parou. Fui no pronto-socorro, fez um eletro e falou assim, está tudo normal, você teve um looping. Esportista assim. Eu falei, mas eu não sou esportista. De estresse. Então, saiu do ritmo cardíaco, deu aquela paradinha, quando voltou, foi, aí dá aquela sensação de adrenalina, um negócio tipo, a vida voltou. Um dia o coração vai parar e não volta mais. Meu, o seu. Verso 7. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Leia o capítulo 1 e o versículo 2 e veja a precisão, irmãos, do arcabouço teológico de Salomão. O capítulo 1, versículo 2, quando nós começamos a série de exposições, ele disse o seguinte, vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Salomão, nos 12 capítulos, ele não perdeu a linha de raciocínio. Ele continua no mesmo tema. Ele está falando a mesma coisa agora no versículo 7, vaidade de vaidade. Olha, diz o pregador, desde o começo, tudo é vaidade. Na perspectiva debaixo do sol. Mas e aí? E quando nós temos Cristo, como é a nossa vida? A vida é uma escola. E nós temos que aprender as suas lições, versículo 9 ao 12. Nós temos que aproveitar cada momento. O problema, irmãos, é que às vezes a gente só sabe qual é a lição depois que a gente é reprovado no exame. Quantos sofrimentos a gente passa e a gente fala assim, precisei quebrar a cara, passar por uma situação dessas para aprender a lição, mas se eu soubesse que era assim a prova que eu ia ser submetido, é igual aquele camarada que estuda para o vestibular, estuda, chega no dia do exame e ele fala assim, não caiu nada do que eu estudei. Você vive tanta coisa e de repente acontece algo novo na sua vida e você fala, eu não sei lidar com essa situação. Salomão diz assim, Deus nos ensina pela palavra e pelas experiências da vida.
O Senhor está sempre nos ensinando. Verso 9. E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou, e atentou, e esquadrinhou, e compôs muitos provérbios. Ele reconhece que os seus ensinamentos são sábios, ele reconhece que eles devem ser observados. Está aqui a palavra de Deus. E é por isso que é importante a pregação expositiva, indutiva e sequencial, para que você comece a pensar sobre o texto, o que diz o texto. O pastor que deixa a Bíblia falar, ele permite que os seus ouvintes sejam transformados pela palavra. Então o que eu estou falando aqui é o do que diz a Bíblia. Você pode acompanhar nas Escrituras, veja o verso 10. E o escrito é a retidão, palavras de verdade. Não é um jornal, não é uma previsão. Crente não fica atrás de horóscopo, atrás de revelação, é da palavra. Palavra da verdade, a palavra de Deus. Por quê? Verso 11, porque essas palavras, que são as palavras dos sábios, são como aguilhões. Aqui há dois sentidos. Pode ser aquele bastão pontiagudo para ferir o animal, os toureiros usam bastante. E às vezes a palavra de Deus nos fere, você está aí sentado ouvindo e vem aquele aguilhão e cutuca você e fala, essa doeu. Essa daí me cutucou. Ou talvez seja o eixo de um moinho. Os moinhos tinham um eixo que era também conhecido como aguilhão. Girava as peças principais. Se for assim, ele está falando sobre o equilíbrio da vida. A palavra nos dando equilíbrio, sabedoria. E como pregos bem fixados pelos mestres das congregações que nos foram dados pelo único pastor. Pregos servem como um apoio para pendurar as coisas, aquilo que você aprendeu, para que fique bem fixo. Se você colocar peso num prego mal fixado, o quadro cai, o objeto cai, a rede cai. Se você não fixar bem os pregos, a palavra de Deus tem que ser como esses pregos, você precisa fixar na sua mente para que você possa pendurar essa verdade, as experiências da vida, esse conhecimento e ficar bem firme. Agora, eu não entendo, tem gente que ouve, mas não entende isso como um prego bem fixado. Uma hora é de um jeito, daqui a pouco está fazendo coisa errada. Aí você fala, mas o abençoado não é da igreja? É. Mas não está lá na igreja? Tá. E os pregos fixados? Ixi, não fixou não. Fixa na sua mente. Verso 12. E demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e muito estudar enfado é da carne. Aparentemente é um conceito negativo. Mas o que Salomão está dizendo, não queiram avançar além do que Deus revela nas Escrituras. Eu tenho muitos livros, sei que tem irmãos aqui que têm mais do que eu, e há pessoas que têm milhares de livros. Os livros são bons, mas não há nada que substitua a simplicidade das Escrituras, de uma boa teologia. Não há sofisticação acadêmica, não há dimensão filosófica que possa transformar a vida de ninguém, só a palavra de Deus. Eu posso aprender sobre filósofos, eu posso aprender sobre a história, eu posso aprender uma boa teologia, mas eu preciso amar a Deus, temer a Deus com todo o meu coração. Por último, a vida é um exercício de mordomia, tema a Deus. Versículo 13 e 14. Nossa vida não nos pertence, a nossa vida é uma dádiva. Somos mordomos, você é mordomo de Deus e um dia você vai ter que prestar contas do que você está fazendo com a sua vida. Teve uma parábola, foi o Johnny que ministrou sobre ela, né? Sobre os mordomos. O Senhor nos deu uma missão, o Senhor nos deu uma vida. A vida cristã é uma mordomia. O que você tem não é seu, é de Deus. Por isso, ele encerra com 3 obrigações. Primeira obrigação, devemos temer a Deus, verso 13. De tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus. Teme a Deus. Perceberam? Olha o que Salomão está dizendo aqui. Que o temor a Deus, que é o princípio da sabedoria, é exatamente o que ele vai falar no início de Provérbios 1:7. Temer a Deus. Se você teme a Deus, você naturalmente faz o que ele quer que você faça. Quando você não faz, e se alguma coisa que você não está fazendo é por falta de temor a Deus.
E o temor aqui é uma atitude de reverência diante de Deus, uma atitude que demonstra reconhecimento do seu poder e grandeza, não é um medo que nos faz fugir das responsabilidades. Sabe quando você peca e você fala assim, não vou orar não, eu fiz coisa errada, isso é medo. É como Adão que fugiu da presença de Deus. O temor não nos faz fugir de Deus. O temor não faz ninguém fugir da igreja. O temor a Deus coloca o crente de joelho diante de Deus. É por isso que eu não acredito nessa história de que fulano saiu porque a igreja não gosta, porque os irmãos não. Se Jesus não te convence, meu irmão, eu posso passar a vida inteira correndo atrás de você, vou perder a sua vida e a minha. Se Jesus não for o sentido de você estar aqui, amar a Deus, servir a Deus, mas for o motivo de encontrar pontos e reclamações, nós estamos todo mundo lascado. Porque ninguém aqui é perfeito. Se for olhar para a sua vida, quantas coisas eu posso reclamar de você? Assim como você reclama da mim e um do outro. Agora eu quero ver quem pode reclamar de Cristo. Então, quando nós estivermos diante do Senhor, Ele não vai falar por conta do pastor, por conta do presbítero, por conta do líder, por conta do irmão X ou Y. Ele vai falar por causa de Cristo. É o que Cristo fez. As pessoas que atentam para a sua palavra e obedecem, esses sim são os que temem a Deus. Devemos guardar os seus mandamentos, versículo 13. E guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo o homem. Quem criou a nossa vida? Quem criou a sua vida e a minha? Deus. Então Ele é o único que sabe como nós devemos conduzi-la. Você não sabe como conduzir a sua vida. Se você não está conduzindo conforme a palavra de Deus, você está conduzindo errado. Você está achando que está fazendo certo, porque você está fazendo o que você quer. Mas o manual de orientação, de fé e prática, o manual de instruções para nós é a palavra de Deus. Quando tudo falhar, a sua volta é a Bíblia. Tem muita gente que reclama, as coisas não estão bom para mim, eu estou cheio de problema. Mas você está obedecendo a Deus? Às vezes o que você colhe são as consequências de uma vida de desobediência. Eu já colhi muitas consequências ruins. E eu não estou falando aqui de afastar da igreja, eu estou falando de sofrimentos pontuais. Eu já sofri com dívida por cair em história. Eu tive um momento da minha vida que eu dei um carro meu para uma pessoa pagar uma dívida dizendo assim, agora você compra o mais novo que eu pago o mais novo. A Patrícia falou assim, não faz isso, mas é parente, né? Aí eu fiz, na ambição de ter o carro melhor. Comprei em 36, a pessoa pagou uma, eu paguei 35. Ainda dei o meu carro para pagar a dívida. Consequência de falta de direção de Deus. Às vezes na saúde, a gente sabe que não pode comer doce, sabe que não pode exagerar no refrigerante, sabe que não pode fazer certas coisas, a gente continua fazendo. E Deus está dizendo assim, olha, ajusta as coisas, para de fazer. Até o dia que vai no médico e fala assim, está com diabetes. Aí fica sem comer. Você viu aquela pessoa que bebe a vida inteira, aí dá cirrose e para de beber? Eu conheci vários quando eu trabalhei na área de saúde. Vários. Ficou 30, 40 anos bebendo, era alcoólatra. Aí deu cirrose e parou de beber. Porque há um motivo maior. Vai perder a vida. E tem aqueles que também não conseguem. O cristão deve investir todo o seu tempo, toda a sua dedicação na leitura da palavra e uma vida dedicada a Deus. Terceiro e último, devemos nos preparar para o julgamento final. Eu acho isso aqui maravilhoso. Talvez você esteja ouvindo a pregação desde o começo, está pensando assim, nossa, que coisa boa, né? Deus está dando instruções. Só que aí Ele lembra, eu estou dando essas instruções para você porque você vai estar diante de mim. E você não vai ter desculpa. Todos vocês, incluindo o pregador. Verso 14, porque Deus há de trazer a juízo, Ele vai levar, o processo está andando. Está lento na sua mente, aí você pensa que é que nem o STF, né? Só anda processo de interesse. Tem processos que vai prescrevendo depois de 30 anos. O processo está em andamento, está subindo as instâncias. Ele vai levar a juízo toda a obra, toda, até tudo o que está encoberto. Aqui é um ponto que dói. Porque o que a gente faz que os outros não sabem, Deus está dizendo, eu vou revelar. Eu vou expor você diante de mim e vou falar tudo o que você está fazendo e o que você deixou de fazer. Os pecados por omissão. Porque às vezes a gente acha que pecado é só fazer o que é errado, mas deixar de fazer o que é certo também é pecado. Lembra quando eu preguei?
Não vos embriagueis com vinho, que é a contenda. Aí eu não faço isso, então eu não peco. Mas enchei-vos do Espírito. Você não é cheio do Espírito Santo, então você está pecando. Se você não ora para ser cheio do Espírito Santo, se você não lê a Bíblia para ser cheio do Espírito Santo, se você não congrega para ser cheio do Espírito Santo, se você não se santifica para ser cheio do Espírito Santo, você está pecando o tempo todo. Só que as pessoas não veem isso. Porque eu não posso olhar para você e falar assim, você não é cheio do Espírito Santo. Mas Deus sabe. E é por isso que quando a gente não é cheio do Espírito Santo, a gente não quer orar. Porque a gente não sabe nem o que vai falar para Deus. Eu fico imaginando um relacionamento conjugal. Um marido que trai a esposa sabe da traição, aí ele vai num encontro de casais e o palestrante diz assim, agora vira para sua esposa e diz assim, eu te amo, sou fiel e quero te amar para sempre. Já imaginou a cara desse homem sabendo que a esposa sabe que ele trai? Eu peguei suas conversas, eu sei de tudo que você faz, eu só estou mantendo as aparências. Por isso que tem homem que não consegue nem falar. O pastor Hernandes Dias Lopes uma vez falou assim, você é um bom marido? Aí os homens levantavam a mão e falaram, não é para você que eu estou perguntando, é para a esposa. Porque quem pode falar se o homem é bom ou não é a mulher. Porque às vezes o homem quer falar que ele é bom marido, mas tem que perguntar para a mulher se é. E se a esposa é boa esposa, tem que perguntar para o homem. Então aqui diante de Deus, não é você que vai defender a sua causa, Ele vai te expor, mais cedo ou mais tarde. Tudo, quer seja bom, quer seja mal, todos os nossos pecados serão revelados. A frase de Charles Spurgeon diz assim, o caráter eterno do castigo é uma ideia que oprime o coração. Eu preciso pensar no castigo eterno, mas eu sou salvo, mas eu preciso pensar e sempre lembrar dessa realidade, porque senão a gente vai relaxando a nossa vida. Concluindo, irmãos, vale a pena viver? Pergunta que eu fiz no início. Sem dúvidas, vale a pena. Desde que estejamos verdadeiramente vivos pela fé em Cristo Jesus. Somente assim a nossa vida terá sentido e seremos capazes de encontrar contentamento em qualquer circunstância. Só dessa maneira. Só assim nós seremos realmente felizes e valerá a pena viver. Nós vamos